Bom, boa tarde, galera. Muito obrigado por mais uma vez por comparecerem a essa capacitação, a nossa primeira semana na competição do Clube Design. Só relembrando, né, uma capacitação de um desafio de requisitos. E para hoje é um pouquinho diferente, né? Ontem nós vimos ah, todos os conceitos principais para o desafio de requisitos. Hoje nós vamos ver a aplicação, né? Como é que os nossos colegas aqui do INPE, pelo menos nossos alunos de mestrado aqui no INPE, realizam essa atividade de desafio. Para isso, eu convidei, né, o André aqui, nós convidamos o André para mostrar para a gente um pouquinho sobre como é a aplicação de engenharia de sistemas, né, sobre todo esse conceito que eu apresentei ontem para vocês. Então, por favor, André, muito obrigado por você disponibilizar o tempo conosco. Então, é isso, né? Por favor, se apresente, fique à vontade. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar prosseguimento. Então, boa tarde, né, pessoal? É muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero que estejam todos bem. E eu vim hoje, dando sequência nesse ciclo de vídeos de capacitação, né, do Cube Design Virtual, eu vim falar um pouco da aplicação dessa técnica, como que é aplicada essa técnica numa missão espacial, no caso aqui. Então, deixa eu pegar meu computador. Bem, então meu nome é André Ferreira Teixeira, eu sou engenheiro de telecomunicações e bacharel em ciência e tecnologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou aluno de mestrado em engenharia e tecnologias espaciais, engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais no INPE e sou inserido no grupo de eletromagnetismo aplicado, no Laboratório Associado de Plasma, onde eu pesquiso sobre novos dispositivos para a geração de RF. Também sou membro da comissão organizadora. Bom, então, eu gostaria de falar um pouco sobre um trabalho nosso, que foi publicado no ITA, no Simpósio de Aplicações Operacionais em Área de Defesa. Esse trabalho, digamos, ele acabou de sair do forno, ele foi publicado no final de setembro, então já está disponível. E fala sobre exatamente isso, a aplicação de engenharia simultânea de sistemas ao monitoramento de fronteiras terrestres brasileiras, utilizando uma missão de constelação de satélites. Então aqui vocês podem ver alguns dos autores. Então, para começar, a aplicação de engenharia de sistemas ela é bastante aplicada em sistemas complexos. E o que são sistemas complexos? Geralmente possuem muitos stakeholders, e aqui stakeholders são os interessados, né, dessa missão. Possuem muitos requisitos, muitas funções, então o sistema possui muitas funcionalidades, partes altamente integradas, objetivos acoplados, processo de fabricação complicado, então geralmente produtos espaciais possuem um processo de fabricação bem complicado. É multidisciplinar, então projetos multidisciplinares envolvem várias áreas do conhecimento, exige uma adaptação à mudança, multiprocessamento simultâneo e é muito rico em informação. Então esses são sistemas ditos complexos. Além disso, é uma metodologia que possui o pensamento sistêmico para a solução de problemas. Então, nós desmembramos de forma sistemática as camadas do sistema. Nós vamos desde altos níveis de abstração e vamos descendo esses níveis de abstração. É uma abordagem interdisciplinar, colaborativa. Então, envolve várias áreas do conhecimento, vários engenheiros de diversas áreas. É uma técnica que busca analisar uma solução de um sistema balanceado para todo o ciclo de vida. Então, nós analisamos todo o processo de ciclo de vida do produto e buscamos uma solução balanceada de maneira sistêmica, visando satisfazer as expectativas das partes interessadas. E aqui, as partes interessadas, nós chamamos de stakeholders, que podem ser diretamente ou indiretamente afetadas pela missão. Então, essa técnica foca ainda na aplicação tanto para elementos do produto quanto para organizações. E aqui o nome engenharia simultânea de sistemas, que resolvem simultaneamente os elementos do produto e organizações de maneira iterativa.
Bem, então o objetivo é justamente esse, é de demonstrar a aplicação dessa engenharia de sistemas no desenvolvimento de uma missão satelital de monitoramento de fronteiras terrestres, aqui no caso. E também, né, exemplificar como será o que vocês vão enfrentar no desafio, né, que vocês vão ver no Cube Design Virtual. Então, nós partimos de uma necessidade. Então, começo de tudo é você identificar uma necessidade em alto nível de abstração. Então, neste caso, o trabalho, nós observamos que o Brasil possui aproximadamente ali quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, onde apenas 4% são monitorados pelo governo. Então, a utilização de tecnologias espaciais para ampliar esse conhecimento, né, dos ambientes é extremamente importante. Então, observe, nós identificamos uma necessidade do governo brasileiro de estabelecer meios mais eficazes para detectar e monitorar atividades suspeitas em suas fronteiras terrestres. Então, veja que partimos de uma necessidade. Bom, aqui é um caso bem comum, né? Geralmente os stakeholders, eles apresentam já uma solução. Eles chegam e falam, eu preciso de um satélite radar para monitorar as fronteiras terrestres. E a ideia não é bem essa. A ideia é você não pensar na solução do problema. É uma maneira mais abstrata, porque, de repente, um CubeSat já resolveria o problema dos stakeholders. Ou então, não é um satélite radar, de repente, um satélite com um sensor óptico já resolveria. Então, a ideia é essa conversa com os stakeholders. O mais legal seria identificar a necessidade. Preciso monitorar as fronteiras terrestres brasileiras. Qual a tecnologia disponível que melhor atende minhas necessidades? Então, a ideia é não pensar na solução, na implementação ainda, neste nível de abstração. Bom, então, vamos para a análise da missão, onde nós partimos da necessidade. Então, nós identificamos a necessidade, que é o monitoramento das fronteiras terrestres brasileiras, e através do diagrama IDF0, esse diagrama, pessoal, ele é apenas uma técnica de identificar stakeholders. Existem outras técnicas, mas o IDF0 é bem bacana. Então, existem lá controle, entrada, mecanismo, saída. São apenas técnicas para identificar os stakeholders mais facilmente. Então, para essa missão, nós identificamos a Agência Espacial Brasileira, o MCTIC, Ministério da Defesa, Polícia Federal, o INPE, equipes de Centro de Controle e Missão, fornecedores. E aqui lembrando que stakeholders são pessoas ou organizações de pessoas. Então temos a Agência Brasileira de Inteligência, na saída temos a população na fronteira, que são stakeholders indiretamente, né? Eles são afetados indiretamente. Enfim, analisamos todos os stakeholders iniciais da missão. A partir disso, nós, em uma constante conversa com esses stakeholders, né, os mais interessados, nós derivamos algumas metas e objetivos, né? Identificamos metas e objetivos. As metas, elas são mais, digamos, abstratas, e os objetivos já fornecem algum tipo de especificação, algum detalhe a mais para as metas. Então, por exemplo, o objetivo 1, monitorar toda a extensão das fronteiras terrestres brasileiras. Tem como objetivo obter um monitoramento de não menos que 95% das fronteiras terrestres. Então, observe que ele oferece um certo número, uma certa condição. E para medir, como a gente mede a satisfação dos stakeholders, desses objetivos e metas? Nós escrevemos as medidas de efetividade, né, os MOIs. Então, para esse exemplo do objetivo 1, nós temos identificado aqui a cobertura. Então, monitorar a extensão das fronteiras terrestres, uma medida que vai medir efetivamente a satisfação é a cobertura. Então, nós traçamos a estratégia de qualificação, onde analisamos os dados, medimos a área total monitorada, os critérios de aceitação, que é quanto o stakeholder está satisfeito, então, cobrir uma área não menor que 95% das fronteiras, como nós verificamos se os objetivos e as metas foram cumpridos, comparando a área coberta existente com a área que o satélite, né, que o sistema varreu efetivamente. E um detalhe importante é a rastreabilidade. É extremamente importante rastrear de onde vem tanto requisitos, metas, objetivos, medidas de efetividade. No caso, veio do objetivo 1. Bem, aqui nós derivamos um cenário operacional, né, o as-is, como é feito esse monitoramento hoje, né?
Como é feito esse monitoramento das fronteiras? Então, existem aviões radar, postos da PF nas fronteiras, aeronave remotamente tripulada. Então, nós colocamos os elementos e o que flui entre esses elementos, por exemplo, link de comunicação RF, um alarme de sistema via online, uma rede de dados segura. Então, temos o centro de controle de missão, um centro operacional que vai, de fato, mobilizar os agentes em campo, as forças armadas, etc. Então, perceba que o cenário operacional as-is, ele não conta com monitoramento satelital ou espacial, e sim com um satélite de comunicação e não de observação, que seria o SGDC. Então, a ideia é, aqui vocês observam, né, que as capacidades desse cenário. Então, ele não é capaz de varrer uma área de 95%. Apenas 4% são monitoradas hoje em dia. Então, o que acontece é, nós derivamos alguns cenários operacionais, como deve ser, né, o 2B, e não somente um, você pode derivar vários cenários e você escolhe para dar seguimento àquele que melhor satisfaz as necessidades dos stakeholders. Então, como pode ser feito esse monitoramento? Aqui, nós, dentre outros cenários, nós propomos uma constelação. E percebam, é uma soma. Nós temos ainda o que acontece hoje e mais essa parte que é o cenário 2B, né? Então, nós incluímos essa solução espacial. E aqui algumas capacidades. Então, daí vem as capacidades e as restrições. Você pode derivar isso também. Então, no cenário atual, nós oferecemos algumas evoluções e somamos esse cenário atual com o monitoramento que a gente deseja por tecnologia espacial. E aí obtemos algumas capacidades desse sistema, como ele deve obter dados de monitoramento com alta periodicidade, deve ser capaz de monitorar de dia e à noite, deve detectar com precisão movimentos suspeitos na fronteira, né? Deve se comunicar com periodicidade, enfim. Então temos o as-is e o to-be. Daí derivamos alguns conceitos de operação. O nosso exemplo, né, a constelação FrontSat, então aqui nós já colocamos alguns objetivos, monitoramento de fronteira, a órbita, o veículo lançador, sistema de operação, se vai ser o INPE que vai controlar as estações terrenas brasileiras, o centro de missão, o número de satélites. Aqui nós não ficamos preocupados em definir um número de satélites dessa constelação, até para deixar mais abstrato, né, para mostrar a técnica de fato, mas na realidade, projeto real, aqui você já tem que fazer um estudo de órbita, mais ou menos qual órbita vai ficar o satélite, né? Qual a inclinação, qual o número de satélites, já você tem que ter noção qual os números de satélites, qual o veículo lançador, já começa algumas, não tão níveis baixos de abstração, mas já começa alguns conceitos, né? Arquitetura operacional, então lembrando que essa apresentação tem alguns elementos que de fato não serão cobrados, né, no Cube Design Virtual, mas é legal vocês observarem que o que vocês vão fazer no Cube Design Virtual não para por ali, é algo que você continua descendo os níveis de abstração, você continua derivando arquitetura, funcionalidades, enfim, há ainda um grande passo até você chegar na implementação, no projeto detalhado, enfim. Então, aqui a arquitetura operacional, nós temos os elementos físicos, né? E fluxo de material, energia ou informação que flui entre esses elementos físicos. Então, a ideia é, você tem a constelação, né? Ela vai coletar dados da fronteira, vai mandar dados de missão para estações terrenas, recebe telemetria, telecomando. Estação terrena conversa com o centro de missão, dados de missão, telemetria, telecomando. Centro operacional de fronteiras, eles enviam alarmes de atividade na região e as tropas e agentes são acionadas. Em contrapartida, são recebidos relatórios de operação para estatísticas e inteligência. E isso, as tropas vão em campo de fato. Bom, então chegando no processo de ciclo de vida, então nós identificamos um sistema, né, que seria a constelação FrontSat. Então nessa constelação FrontSat a gente quer desenvolver esse processo do ciclo de vida. Então identificamos um satélite da constelação, os outros satélites é apenas uma cópia desse projeto, né? Então esses vão ser todos iguais no caso.
E aí a ideia é, você desenvolve todo o processo do ciclo de vida, desde a etapa de projeto, desenvolvimento, até a etapa de descarte desse sistema, no caso, até ele decair de órbita ou ele reentrar na atmosfera, ir para uma órbita cemitério. Então, a ideia dessa técnica é você varrer todo o processo do ciclo de vida, tanto para produto quanto para organizações. E aqui é um detalhe importante, as organizações também entram nessa análise do processo do ciclo de vida. Tanto é que algumas organizações, um exemplo de desenvolvimento, organização de desenvolvimento. Então, a integração e teste. A organização que integra e testa pode ser a mesma que desenvolve o satélite. Uma de não desenvolvimento, de transporte, então na etapa de transporte do seu sistema, do seu produto, até a base de lançamento, como vai ser? Pode ser a organização de não desenvolvimento, ela não desenvolve o sistema. Mesma coisa o teste no lançador. Então, o satélite ele é acoplado à coifa do foguete e é feito alguns testes. Então, a organização de não desenvolvimento pode fazer esse teste. Um exemplo aqui que eu trouxe, por exemplo, exemplos, né, de analisar organizações. Vocês podem ver aí o Cibers 4A, que foi lançado ano passado. Então, como foi feito o transporte do Cibers? Então, percebam, qual o tamanho desse container? É X, Y, Z, as dimensões. Vai ser transportado como? Vai ser por caminhão? Qual a vibração máxima que vai atender esse caminhão? Como esse caminhão vai trafegar nessas vias? Vai ser pelo asfalto? Qual vai ser a rota? Então, você antecipa requisitos de organização. Um outro exemplo, vai ser através de um avião. Então, esse container que está o satélite, o Cibers, ele vai caber dentro desse avião? Vai existir um compartimento nesse avião? A aeronave é capaz de transportar esta carga, né? O sistema. Um outro exemplo é o aeroporto. Então, vai ser de avião o transporte. Então, qual aeroporto mais próximo? Vai pousar em São José dos Campos? Como vai ser essa logística? Como a organização vai lidar com esses requisitos, né? A aeronave consegue pousar desse porte? Ela consegue pousar no aeroporto? Como vai ser isso? E tá certo, chegou lá na China o satélite, como vai ser o transporte até a base de lançamento? Então já está na coifa e vai transportar como? Vai ser um caminhão? Qual a velocidade máxima que esse caminhão pode circular sem prejudicar, sem causar uma vibração no satélite, sem causar de repente uma falha em algum componente? Então daí eu ofereci algumas ideias de organização, requisitos para organizações. Então a ideia é varrer todo o processo de ciclo de vida, tanto para produto e organização. Para dar prosseguimento no trabalho, eu escolhi aqui um cenário em operação nominal. O que seria esse cenário? Na realidade, todos os cenários relevantes que a gente desmembra, então nós temos ali o principal, né, transporte, lançamento, operação, e aí nós desmembramos os cenários mais relevantes. Não precisa ser exaustivamente, só os mais relevantes. Então, todos esses cenários, essas caixinhas, vão passar por essas técnicas que eu vou falar posteriormente. Mas, a fim de demonstrar a técnica, só vou dar prosseguimento no cenário operação nominal. Então, nós estamos percorrendo aqui como se fosse uma analogia, né? Nós estamos fazendo um caminho no tronco de uma árvore indo até a folha. Mas, na realidade, é toda uma árvore que vai ser derivada. Então, identificamos o cenário, né? Lembrando que isso é feito para todos os outros cenários relevantes. Então, fazemos a mesma coisa. IDF0, identificamos os stakeholders, centro de missão, que vai definir parâmetros de sensoriamento, tempo, quando começar, centro de controle, centro de operações de fronteira terrestre. Então, você identifica stakeholders em cada cenário. E isso ajuda bastante a derivar requisitos. Um próximo passo é exatamente analisar as preocupações desses stakeholders. Então, percebam, o centro de missão ele tem uma preocupação com a operacionalidade, o centro de controle com a controlabilidade e o centro de operações com a detectabilidade, se é confiável essa detectabilidade. Posteriormente, nós analisamos a medida de efetividade também. Então, é um método que você olha a preocupação, o elemento, a métrica, né, que seria atraso de envio de telemetrias, e a medida, que seria em segundos esse atraso.
Então, a ideia é para todos os cenários seguindo esse espaço. E aí a gente consegue escrever alguns requisitos de stakeholder. Então, nós, de acordo com rastreabilidade, né, nós derivamos esse requisito das preocupações. Nós podemos classificar quanto ao tipo, comprimento, origem, verificabilidade. E eu acho que mais detalhes vocês já viram em vídeos passados, né, como escreve os requisitos. Tem todas umas regrinhas para você escrever os requisitos, classificá-los e tudo mais. Depois, requisitos de sistemas. Nós traduzimos os requisitos de stakeholder em requisitos de sistemas, dada a importância da rastreabilidade. Então, isso é bastante relevante, porque em projetos complexos, alguns requisitos podem vir mudar ao longo do processo. Então, se você retira um requisito, você tem que saber quais outros requisitos vão ser afetados, qual funcionalidade vai, por exemplo, deixar de existir, já que não tem um requisito. Então, é bastante importante. Por exemplo, cada satélite deve possuir a capacidade de sensoramento com uma resolução de não mais que 6 metros. Então, um requisito de produto. Então, é algo que isso vai gerar implementações em níveis mais baixos de abstração. Bom, a análise funcional é, de fato, as funcionalidades do sistema. Então, como a gente faz isso? Ainda no cenário de produto em operação, nós colocamos esse cenário e observamos quais os elementos externos desse sistema neste cenário. Então, o produto em operação, ele já está em órbita, já está operando, todos os componentes estão ok. E aí ele interage com o Sol, com o espaço sideral, com a Lua, com satélites externos em operação, com estações terrenas, com o planeta Terra. E como ele interage? Através do material, energia ou informação que flui entre os elementos do ambiente com o sistema. Então, com a Terra, ele sofre a ação do campo magnético, irradiação térmica, força gravitacional, resíduos atmosféricos. Com o Sol, radiações solares, raios cósmicos solares, que são partículas mais energéticas. O espaço sideral, meteoritos. Com a Lua, força gravitacional, enfim. Então, identificamos essas flechinhas, o que flui entre um elemento e o sistema. E através de cada flechinha, cada fluxo desse, nós montamos o contexto funcional e identificamos circunstâncias. Então, para cada elemento, nós identificamos algumas circunstâncias. Por exemplo, entre o produto e o Sol, tem radiações solares. Então, circunstâncias possíveis: alta radiação solar e baixa radiação solar. Então, identificando essas circunstâncias, nós conseguimos fazer análise de perigo, identificamos funções de mitigação, análise de risco e, posteriormente, a transição de modos para esse cenário. Então, vejam bem, estamos em estado nominal, se tiver alta radiação solar, ele vai para o modo desligado. Tendo baixa radiação solar, ele vai para o modo espera. Tendo visada para a estação terrena, ele vai para o modo nominal. Então, nós conseguimos fazer uma transição de modos. Bem, para buscar identificar algumas funções, nós utilizamos um método de lista de eventos, que busca identificar estímulos, tanto do ambiente no sistema, quanto do sistema no ambiente. Então, como é isso? Por exemplo, o sistema envia telemetria, o ambiente, a estação terrena, recebe telemetria. O sistema processa e executa telecomandos, então quer dizer que as fronteiras terrestres estão com início de visada. Então, o sistema responde com o início de sensoriamento, então está na hora de coletar dados das fronteiras. E assim a gente vai coletando algumas funções essenciais. Bom, identificamos uma função principal aqui, né? Realizar sensoriamento das fronteiras. O que nós fazemos nós quebramos essa função em várias outras funções. Então, a ideia temos uma função, nós quebramos ela em várias outras. Então, perceba, de uma função nós conseguimos quebrar e descer o nível de abstração em várias outras funçõezinhas. Então, realizar sensoriamento exige algumas funções, como processar telecomandos, capturar as imagens, coletar dados sensores, enviar telemetrias, algumas funções essenciais e outras necessárias, como realizar correção de atitude e apontamento. Então, às vezes, o sistema ele não está
posicionado corretamente, voltado para a fronteira. Então, ele exige uma função necessária para corrigir antes de realizar o sensoriamento. Então, a partir de uma análise funcional, nós conseguimos, à esquerda, a decomposição lógica e temporal das funções, o STD, que é o diagrama de transição de estado. Então, o que acontece? Aqui nós conseguimos observar uma certa temporalidade. Então, nós sabemos o que vem primeiro, o que acontece depois. Então, recebemos o sinal de telecomando, filtra, decodifica, demodula, processa. Aí temos uma condição: alta radiação solar, sim ou não? Não, então vai para a espera. Tem visada com a fronteira? Sim. Então, o apontamento está correto? Sim ou não? Sim. Preparar equipamento de sensoriamento, capturar a imagem do alvo, falha no sensoriamento. Então, perceba que a gente consegue identificar algumas funçõezinhas. E lembrando que, como nós não fizemos exaustivamente, então pode ser que algumas funções ainda consigam descer o nível de abstração, consigam quebrar mais ainda essas funções. Mas, para fim de demonstração, está ok. E a direita é o fluxo de dados, que é o diagrama de fluxo de dados, onde nós modelamos estrutura e comportamento simultaneamente. Então, aqui nós não temos mais flechinhas indicando para onde ir, quando ir. Então, é mais o fluxo, o que flui entre cada função. Nós temos listas de comando, temos níveis de propelente na função executar manobra de apontamento, temos banco de dados de armazenamento na função comprimir e codificar dados. Vimos que flui entre modular dados e transmitir sinal de dados os dados de emissão, e flui do transmitir para a estação terrena o sinal de RF. Então, nós conseguimos, com isso, identificar funções que posteriormente vão nos fornecer dados para uma matriz de alocação de funções. Aqui, na arquitetura, é mais um passo, descendo níveis de abstração. Então, aqui nós já começamos a especificar alguns componentes, alguns tipos de componentes, mas não os componentes em si. Como, por exemplo, antena na carga útil, sensores. Nós não especificamos o ganho dessa antena, a frequência de operação do receptor, do transmissor. Então, nós colocamos alguns componentes que serão usados, mas não algumas características de desempenho desse componente. Então, nós temos o módulo de serviço, o módulo de carga útil, os subsistemas, os barramentos, as memórias, algumas coisas comuns. E chegamos na matriz de alocação de funções, onde de fato nós temos a arquitetura genérica, né? E os elementos funcionais. Então, aqui a ideia é evitar problemas de interface. O que é isso? Perceba, a função filtrar, decodificar, receber sinal e enviar sinal são funções correlatas. Elas podem ser alocadas no subsistema de telecomunicações. Executar manobra de apontamento no subsistema de propulsão. A ideia é colocar funções correlatas nos mesmos subsistemas e jamais pegar uma mesma função e colocar em vários subsistemas físicos, que isso mostra que você pode quebrar ainda mais essa função. Então, a ideia é maximizar a coesão e minimizar o acoplamento, para evitar problemas de interface. E chegamos, então, na arquitetura física instanciada. Então, aqui já começamos a oferecer candidatos à implementação. Então, nós já temos subsistemas definidos. Algumas coisas ali, por exemplo, a antena já tem algum ganho, sensor de resolução 6 metros, que veio lá dos requisitos, que veio das metas e objetivos, que veio lá dos níveis, vai subindo os níveis de abstração e chega nas necessidades. E o contrário, aqui nós conseguimos chegar com as especificações dos requisitos em algumas, digamos, candidatos à implementação. Então, nós temos o que pode ser desenvolvido internamente, externamente, o que pode ser desenvolvido com COTS, né? Que os componentes de prateleira, o que pode ser reutilizado, os barramentos, algumas baterias, propulsor. Então, a partir disso, de fato, acontece o projeto detalhado, onde entrega-se as especificações aos especialistas. Então, você entrega lá as definições da bateria para o engenheiro eletricista, as definições, as especificações dos receptores e transmissores para o engenheiro de telecomunicações. Então, você delega essas especificações.
Bom, aqui é um pequeno resumo, né, da técnica. Então, nós partimos de uma necessidade em alto nível de abstração, elaboramos uma missão, identificamos o sistema de interesse, realizamos o processo de ciclo de vida, então analisamos todos o processo de ciclo de vida desse produto, tanto para produtos quanto para organizações, e de maneira sistêmica a gente analisa todo o resto, stakeholder, requisitos, funcional, arquitetura, e lembrando que o desafio do Cube Design ele não vai englobar todo esse processo, até para fins de simplificação e tudo mais, mas a ideia aqui foi exatamente isso, mostrar que a coisa desce mais os níveis de abstração e chega em alguma coisa palpável, uma solução. Então, é de cima para baixo o nível de abstração. E aqui o modelo vem. Então, é exatamente isso. O desafio vai contar mais com essas duas partes aqui, as necessidades, os requisitos. E o que eu mostrei aqui é que nós chegamos até a fase de implementação, do projeto detalhado e tudo mais. Esse é o primeiro braço, o braço descendente do V. Bom, para concluir, né, nós derivamos, então, com a técnica, uma solução de constelação de satélites Frontsat, analisamos o problema encontrado ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Isso possibilita um desdobramento em diferentes níveis dos sistemas, até a etapa do projeto detalhado, então nós vamos descendo os níveis de abstração. Com isso, diminui custos inesperados ao torná-los mais previsíveis, então você deixa mais previsíveis esses custos ao antecipar requisitos tanto para produto quanto para organizações. Os autores, né, gostariam de agradecer o apoio financeiro da CAPES, ao INPE. Aqui estão algumas referências. E esse trabalho ele foi apresentado no Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa. Ele está disponível nesse link aqui no site do CIG, do ITA. E podem ficar à vontade para consultar e tudo mais. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar conversando aqui com vocês sobre esse tema tão legal. E fico à disposição no e-mail. E é isso. André, muito obrigado pela apresentação. Poxa, foi muito bacana. Você passou por muitas fases, muitos elementos que não foram requisitados por desafios e requisitos. Sempre importante lembrar, né, que essa missão é uma missão fictícia, né, para a gente aplicar, né? O objetivo disso aí foi realmente a aplicação da técnica de engenharia simultânea em sistemas e que é isso, né? No desafio de requisitos, né? Nós temos, como vocês podem observar, né? Essa aplicação ele vai muito além do que foi requisitado no desafio de requisitos. Porém, o nosso objetivo é realmente verificar que as equipes elas compreenderam toda a base da engenharia de sistema, que é justamente o alto nível, que tem um processo de abstração muito grande, e nós constatamos também que é um pouco complicado para o engenheiro como a gente, né? Eu sou engenheiro aeroespacial, nosso colega André, engenheiro de telecomunicações, de abstrair as coisas, porque a gente pensa muito na parte de componente, na parte já de fazer a engenharia em si. E existe todo um processo antes disso, né, que é a engenharia de sistema, que é o campo da engenharia de sistema. Então, o objetivo do desafio é justamente esse, que a gente consiga fazer com que vocês entendam a importância das primeiras fases da engenharia de sistemas, de conseguir pegar toda a necessidade do cliente que está naquela carta, interpretar ela de uma maneira correta. E é muito importante lembrar também que é tudo subjetivo, né? Não dá para a gente colocar na ponta do lápis, tá correto, está errado. Cada um tem uma justificativa para aquilo que foi feito. Então, um último comentário, né, foi quando ele falou sobre o cenário, né? Importante quando eu falei lá no desafio de requisito, o engenheiro de sistemas ele
deriva cenários relevantes, não é cada partezinha do processo de desenvolvimento que não a pessoa vai ter trabalho infinito. Com André, muito certeza. obrigado pela sua participação. Por favor, se tem mais alguma uma palavra final para a gente, fique à vontade. Não, eu agradeço por participar. É um evento, vai ser um evento bem legal. Eu espero que todos aproveitem e é um momento de aprendizado muito grande. Então tem grandes pessoal aí passando as ideias, né? Tem alguns especialistas vão palestrar, vai ser bem interessante. Eu desejo a todos um bom evento e é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, nós estamos aqui para mais perguntas e respostas. Infelizmente, o André não vai poder estar conosco, mas toda a equipe organizadora está aqui pronto para a gente conseguir responder as perguntas para vocês. Muito obrigado. Valeu, até mais, pessoal.